Ministro Henrique Neves, é da relatoria de Vossa Excelência o recurso especial eleitoral 101-82, procedente de Sidrolândia, recorrente à coligação Mais Trabalho por Sidrolândia, recorrida Enel Voiradi Fellini. Vossa Excelência também tem a palavra inicialmente para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora Presidente, coligação Mais Trabalho por Sidrolândia interpõe recurso especial contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que negou o provimento aos recursos e manteve a sentença que deferiu o registro de Enel Voiradi Fellini ao cargo de prefeito municipal de Sidrolândia. A recorrente e o Ministério Público ofereceram impugnação ao pedido de registro sob o fundamento de ele ser inelegível em razão de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A sentença de primeira instância julgou improcedente as impugnações e deferiu o registro da candidatura ao entendimento que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas não configuravam ato de improbidade administrativa. Interposto recurso pelo impugnante, o Tribunal Regional negou-lhes provimento sob o fundamento de que inexistência de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa. A ementa é grande, eu vou resumir. Se a aplicação parcial do recurso do Fundef por si só é causa da não aprovação de contas no âmbito do Tribunal de Contas, necessariamente não atrai inelegibilidade da linha G, pois o ato analisado deve configurar dolo de improbidade administrativa e somente assim se procede se houver imputação de desvio de recursos públicos ou mesmo de malversação. De efeito, embora as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e Responsabilidade do recorrido tenham sido desaprovadas com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 76 da Lei Complementar 4890, gerando aplicação de multa por decisão transitada em julgado, considerando que não há menção ao de dano ao erário ou desvio de dinheiro, bens ou valores, conclui-se pela inexistência de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade. Dada a natureza formal da irregularidade, restando afastada a hipótese de inelegibilidade, nega-se provimento ao recurso para manter o deferimento do registro de candidatura. Inconformada, a recorrente sustenta a necessidade de reforma do acordo regional, afirmando, em suma, que o Tribunal de Contas incluiu o nome do recorrido na lista de gestores com contas julgadas irregulares. A irregularidade que se destaca é oriunda de execução irregular do Fundo de Manutenção do Fundef, que deixou de repassar aos profissionais em efetivo exercício o limite mínimo de 60%, que impõe o artigo 7º da Lei 9.424, houve violação da linha G e ocorrência de dissídio jurisprudencial. A irregularidade em questão caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10.11 da Lei 8.429. O repasse a menor de recurso do Fundef por causar prejuízo ao erário e possibilitar o enriquecimento sem causa configura em tese ato doloso de improbidade. O fato de a multa, do valor da multa ser de pequena monta não demonstra a ausência de ato de improbidade administrativa. Existem outras decisões de rejeição de contas do recorrido proferidas pelo Tribunal de Contas que ratificam sua inelegibilidade. Ainda que se considere as irregularidades como de origem formal, elas causaram lesão à ordem. Devem ser observados os princípios da moralidade, parágrafo 9º do artigo 14, e esse tribunal já reconheceu o caráter insanável da irregularidade relativa ao Fundef, citando os precedentes RO 930, ministro Carlos Aires, e agravo regimental 31772, ministro Eros Grau. Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso, indeferido o registro do recorrido. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a competência privativa do Poder Legislativo para julgar as contas do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, e ressalta a importância da apreciação da matéria por essa Corte em razão da divergência de entendimento entre cortes eleitorais. No mérito, alega que a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas seria apenas de natureza formal. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso sob os argumentos da existência de precedentes desse tribunal no sentido de que não aplicação mínimo de recurso do Fundef caracteriza irregularidade e a configuração do dolo na área da conduta do recorrido, uma vez que o descumprimento da disciplina legal pelo gestor público evidencia a vontade de obter o fim dissociado ao interesse público. Os autos me foram redistribuídos na forma do artigo 8º do artigo 16, parágrafo 8º do artigo 16 do regimento interno, é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Marcos Vinícius Vita Ferreira, que apresentará a defesa pelo recorrente, coligação Mais Trabalho por Sidrolândia. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssima Ministra Presidente, excelentíssimo relator, doutor Procurador-Geral da República, excelentíssimos ministros e ministras. O ministro relator pontuou muito bem o fundamento do tribunal local, no sentido de que seria um erro sanável
a não aplicação de recursos da educação. Eu fico me perguntando, excelências, como poderia ser sanável o irreparável? Se o recurso não foi aplicado na educação, os professores deixaram de ganhar aquela verba mínima prevista no Fundef. Os alunos deixaram de ser prestigiados com recursos talvez essenciais ao seu desenvolvimento e com danos irreparáveis porque se projetam para o futuro. Como é que pode o tribunal chamar de erro sanável aquilo que não foi aplicado em um dos princípios fundamentais da República, a educação? Eu não consigo visualizar como se poderia enquadrar tal pecha em mero erro formal, como se fosse uma declaração de contas onde se errou determinada rubrica. Não, aqui não se aplicou dinheiro na educação de fundo destinado a isso, ao Fundef. Tem-se uma preliminar em contrarrazões de que o Tribunal de Contas do Estado não teria competência para julgar o chefe do Poder Executivo Municipal. O que me causa certa perplexidade, porque em se tratando do Fundef, de um convênio múltiplo, com recursos oriundos da União, do Estado e do município, como não poderia o Tribunal de Contas do Estado exigir a prestação de contas de verba orçamentária que foi determinada para aquele município, para que aquele município aplicasse em educação? E no caso dos autos não houve aplicação, tanto que o Tribunal de Contas do Estado recusou as contas do então prefeito de 2003 e ainda ele aplicou multa. E mais, excelências, a caracterização do descumprimento legal aqui é de tal forma flagrante que o Tribunal de Contas do Estado tomou cuidado de intimar o prefeito. Deu a ele prazo para que explicasse a não aplicação dos recursos do Fundef. E o que recebeu o tribunal em resposta? Nada. O silêncio. O silêncio eloquente que comprova a culpa. Nessa seara de ideias, excelências, esse tribunal já teve a oportunidade de julgar que, em se tratando de convênios, e especialmente de Fundef, que tem, repito, recursos de Estado, do Estado, da União e do município, é sim competência do Tribunal de Contas do Estado apreciar se os recursos foram ou não aplicados, tal qual determinado em lei. E eu faço menção ao RESP 31772, em que se diz: isto porque, composto o fundo de várias fontes de recursos, seria impossível saber com precisão qual a origem exata do recurso que vier a ser desviado e não aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino. E, nessa hipótese, não se pode, a priori, afastar o interesse tanto do Estado quanto do município em verificar se os recursos foram efetivamente aplicados na finalidade para a qual se destinavam. Interesse que é, inclusive, de ser estendido à União, caso tenha havido, de fato, qualquer complementação. Trata-se do recurso especial eleitoral 31.772. Ao contrário, excelência, criaria-se uma perplexidade no acolhimento dessa preliminar. Deixar com que apenas a Câmara Municipal julgue o chefe do Poder Executivo Municipal pela aplicação de recursos oriundos do Estado. Escolher-se-á o Tribunal de Contas do Estado buscar a resposta, ou melhor, de exigir a prestação de contas do recurso que foi destinado ao município? Consta dos autos uma certidão emitida pela Câmara Municipal dizendo que o prefeito não teria tido nenhuma conta recusada. Nada consta emitido pela Câmara Municipal. Existe sim esse nada consta porque a Câmara Municipal jamais julgou as contas desse prefeito. As contas de 2003 nunca foram julgadas. Apenas o Tribunal de Contas do Estado o fez com aplicação de multa. E no mérito, excelências, eu vou direto ao precedente recente da relatoria da excelentíssima ministra Fátima Nancy Andrighi, em que se estabeleceu a educação como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e que o desvio de verbas da educação conduz sim o dolo genérico a que alude a lei da ficha limpa, a lei complementar 60/90, especificamente a sua linha G. E eu me permitiria ler um pequeno trecho do voto da ministra Nancy, quando Vossa Excelência diz com muita propriedade: de fato, digo eu, tem-se a educação como direito indisponível, prioritariamente garantido na esfera municipal para o ensino infantil e fundamental, e imune à discricionariedade do agente político.
E é com essas considerações, excelências, fazendo menção ao precedente recente da ministra Fátima Nancy Andrighi, ou melhor, do plenário desse tribunal, no recurso especial eleitoral 24.659, que se pede aqui o provimento desse recurso para que, sobretudo, a educação seja prestigiada nesse país. Porque eu fico a me perguntar, se esse tribunal permitir que apenas as câmaras municipais possam julgar o prefeito por desvio de verbas da educação, Vossas Excelências possivelmente jamais poderão julgar esse tipo de recurso e jamais poderão condenar políticos que desviem verbas destinadas à educação para fim outros, sequer foi declinado nos autos. Portanto, Excelências, é com base nos precedentes dessa Casa que eu peço, com as mais respeitosas vênias, o provimento integral do recurso na linha do parecer da Subprocuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Eduardo Alckmin a apresentar a defesa do recorrido Enel Virade Fellini. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhora presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, nobre procurador-geral eleitoral, digno colega que esteve ocupando a tribuna. O caso parece simples, mas tem particularidades. Devo esclarecer que, em primeiro lugar, não se está aqui a se tratar de falta de atendimento dos 25% que a Constituição prevê na educação. Aqui não é esse problema. Aliás, o prefeito aqui aplicou os 25% e, portanto, não se trata de desrespeito à norma constitucional. Aqui, o que se diz é que o prefeito teria deixado de atender o artigo 7º da Lei 9.424, que é a lei que instituiu, à época, 97, um Fundef, deixando de destinar a pagamento de professores o percentual de 60% do total do fundo. Atingiu a marca, para não ser inexato, vou colar, 58,74%. Então, aqui, todas aquelas considerações feitas com muita pertinência em casos de aplicação do 25%, não tem aplicação. Aqui não há de se falar em intervenção federal por conta desse tipo de irregularidade, diferente da falta de aplicação dos 25%. Aqui apenas há uma irregularidade pela falta de atendimento do preceito legal, não constitucional. Disse o eminente advogado que o Tribunal de Contas do Estado jamais julgou as contas desse prefeito em 2003. Me perdoe, Sua Excelência, mas a informação não está correta. Houve duas apreciações em 2003, do balancete e do balanço geral. O Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar o balanço geral, aprovou as contas do município, exaurando o parecer prévio que foi encaminhado à Câmara Municipal. Então, não é a Câmara Municipal que deixou de apreciar o fato que interessa no caso, mas sim o fato de que o Tribunal de Contas do Estado apreciou e aprovou as contas do administrador. Então, esse aspecto me parece relevante. Por quê? Porque na origem, e esse é o aspecto que merecia ser destacado, data vênia, na origem, o que se colocou em discussão é aquela velha distinção entre contas de administrador, de gestor público, e contas a serem julgadas pelo aspecto político. Tema daqui dos mais conhecidos. O que disse o relator no julgamento desse caso? Diz o seguinte: por oportuno, ressalvo o meu posicionamento pessoal acerca do tema, porquanto, a meu sentir, na esteira do precedente consubstanciado no acórdão de 3 de fevereiro de 2011, no agravo regimental no RO 477606, relatora eminente ministra Carmen Lúcia, e aí cita a frase de Vossa Excelência: à exceção das contas relativas a convênios, a desaprovação de contas do prefeito pelo Tribunal de Contas não atrai incidência em inelegibilidade do artigo 1º
inciso 1, letra G, da lei complementar. Então, o acórdão recorrido fez questão de salientar o seguinte: havia duas decisões, uma do balanço geral e uma em relação a balancete. E ele entendia que a decisão de balancete, quanto ao balancete, é conta de gestão e não de conta política. Mas, nada obstante, contrariando a jurisprudência pacífica dessa casa, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que deveria ultrapassar essa questão preliminar para examinar o mérito. Então, o que aqui houve foi, na verdade, uma posição desafiando o mérito, ou de uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao tema, que é reiterada, diga-se de passagem. Bem, ainda há a ressaltar a questão de mérito. E realmente foi esse aspecto que, na verdade, faz perquirir se o fato caracteriza ato doloso de improbidade administrativa. O dolo não foi afirmado de forma alguma. Aqui apenas se contentou com a objetiva falta de atendimento ao preceito de lei, não da Constituição. E por isso mesmo, eminente ministro, quer dizer que não é a primeira vez que esse candidato tem o seu registro impugnado. Essa mesma impugnação foi examinada na eleição de 2008 e foi deferido o registro, exatamente porque a hipótese não é data vênia da falta de aplicação dos 25%. E digo mais, há um aspecto, peço, mesmo que se tratasse dos 25%, que, aliás, ao contrário do que disse o eminente colega, se fosse 25%, a análise seria mesmo do Tribunal de Contas do Estado e votação pela Câmara Municipal. Então, mesmo nessa hipótese de falta dos 25%, que não é o caso do caso, não é a hipótese do caso, mas mesmo assim seria julgado pela Câmara Municipal. Esse caso que é mais grave. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: essas contas são do ano de 2003. Nós sabemos que até 2008, a nossa jurisprudência, a jurisprudência desse tribunal, era no sentido de que sequer insanáveis seriam as contas só pelo fato de não ser atendido o preceito. Foi em 2008, uma nova composição resolveu, o ministro Marco Aurélio talvez lembre, quando estávamos ainda em 96, sob sua presidência, essa era a orientação da Corte. Em 2008, então, que houve a mudança de posição com relação aos 25%, que estou referindo apenas en passant. Ora, recente assentada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão dos prefeitos itinerantes, decidiu, com repercussão geral, de que não é possível a Justiça Eleitoral mudar a orientação de forma abrupta, incidindo em casos precedentes já constituídos. O que eu quero dizer? Em 2003, quando essas contas foram tomadas, prevalecia o entendimento do tribunal de que isso não era sequer insanável. Ora, pergunta-se, o entendimento que veio a ser firmado apenas em 2008 pode incidir num caso como esse? Essa é a questão que me parece relevante, inclusive em face do precedente que eu acabei de mencionar, o caso de Valença, que foi resolvido com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, eminentes ministros, pede-se o desprovimento do recurso e a manutenção do registro do candidato. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Henrique Neves. Senhora presidente, eu analiso a tempestividade do recurso para assentar que ele é tempestivo, com as datas que cito, está assinado pelo procurador habilitado e a legitimidade é óbvia porque a recorrente é impugnante. O voto é grande, eu vou tentar fazer um resumo, qualquer a situação eu volto. Eu começo registrando os fatos que estão no acórdão regional. Transcrevo uma longa parte do acórdão, mas vou citar algumas. Acórdão regional. Sustenta os recorrentes que a irregularidade que ocasionou a rejeição de contas do recorrido pelo Tribunal de Contas do Estado, qual seja, realização de despesa com profissionais do magistério em percentual inferior ao estabelecido no artigo 7º da Lei 9.424, que assegura pelo menos 60% dos recursos do Fundef para a remuneração dos referidos profissionais.
geraram um prejuízo irreparável à educação dos munícipes, revestindo-os, portanto, de insanabilidade, ao qual dá ensejo a sanção de inelegibilidade. Extrai-se dos autos que as contas do Fundef, referentes a 2003, de responsabilidade do recorrido, foram desaprovadas com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 76 da Lei Complementar, gerando aplicação de multa de 20 UFERMs, sendo o acórdão número 00025/2005 transitado em julgado no dia 2 de dezembro de 2005, conforme certidão colacionada folhas 96. O tribunal passa a examinar a questão se houve ou não dano ao erário, e que o tribunal faz menção à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro caso julgado pelo tribunal nessas eleições, em que ele diz que o Tribunal Superior Eleitoral, com mencionado julgamento, parece sinalizar que ato doloso implica prejuízo. Diz o acórdão regional: não se extrai da decisão do Tribunal de Contas colacionada aos autos qualquer menção a prejuízo ao erário. Vejamos novamente a decisão. Transcreve a decisão. Por unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto do conselheiro relator, excelentíssimos senhores, Conselho do Tribunal de Contas, acordam em julgar irregular e não aprovar as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Sidrolândia, referente ao exercício 2003. E, no item 2, aplicar a multa no prazo para ser recolhido no prazo de 20 dias, sob pena de execução, e assim vai. Conforme se vê, diz o acórdão regional, conforme se vê, a decisão teve como fundamento legal o artigo 76, 3b da Lei Complementar, que possui a seguinte redação: 76. As contas serão julgadas, 3. Irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. B. Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Continua o acórdão. Não há qualquer menção acerca de desfalque ou prejuízo ao erário, não tendo havido determinação de restituição de quantias aos cofres públicos. É de se concluir, portanto, que no entendimento do Tribunal de Contas, as irregularidades, muito embora tenham sido classificadas como graves, foram classificadas na linha B, o que denota a inocorrência de dano ao erário ou desvio de dinheiro, bens ou valores, previsto na linha C do dispositivo. Nesse sentido, entendo que não resta caracterizada a partir de documentos colacionados aos autos a hipótese de inelegibilidade prevista na linha G, visto que também não houve ato doloso de improbidade administrativa. Por todo exposto, acompanhando o parecer, conheço do recurso, esse é o voto do relator. Digo eu, os fatos em que se baseou a cota regional também foram confirmados no voto vista do juiz Ari Hagian Neto, diz ele. A não aprovação das contas assentou-se no fato de o gestor não ter gasto o percentual mínimo de 60%, conforme depara de análise da Inspetoria Geral de Controle Externo do TCE. Em resumo, foram aplicados 58,47%, estou até anotando aqui, o advogado falou em 58,74%, pode ser que seja um erro de transcrição, mas eu tenho 58,47%, sendo a diferença de menos de 2%. Não houve imputação de desvio de recursos públicos ou mesmo de malversação. E encerro o voto. Passo eu agora a votar, senhora presidente. Em contra-razões, o candidato alega que as contas examinadas pelo tribunal tratariam do balanço geral do Fundef relativos ao exercício 2003, cuja competência para exame e decisão seria da Câmara Municipal. Nesse sentido, em várias páginas, o recorrido trouxe dezenas de julgados desse Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a competência para exame de contas de prefeito é da Câmara Municipal. Realmente, em diversos precedentes desse Tribunal e da Corte Suprema, tem sem maioria. Bom, essa parte eu estou afastando, que realmente as contas de gestão, mas isso é conta de fundo do Fundef. Eu vou pular os precedentes, mas eu vou só citar que aqui do Tribunal Superior Eleitoral nós temos o agravo no 31722, o ministro Aires Brito transcrevo o voto dele, ele faz uma grande distinção se o Fundef tem parcela de verba federal, a competência do Tribunal de Contas da União, se a verba não há suplementação, é do Tribunal de Contas do Estado, o que também foi confirmado no julgamento do ministro Arnaldo Versiani, e nos agravos 34066, ministro Joaquim Barbosa, 34066, 34448, ministro Hélio Graus, 32019, ministro Hélio Graus. Diante disso, rejeito a alegação de competência do Tribunal de Contas para o julgamento das contas do candidato atinentes à destinação do recurso do Fundef. Faço o exame dos demais requisitos caracterizadores da inelegibilidade.
Conforme consta do acordo regional, as contas do candidato foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas por aplicação dos recursos do Fundef na remuneração dos professores em percentual inferior ao mínimo estabelecido no artigo 7º da Lei 9.424/96, que assegura o mínimo de 60% dos recursos para tal despesa com os referidos profissionais. O artigo 7º caput da Lei 9.426 dispunha que os recursos do fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e municípios assegurados pelo menos 60% para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de sua atividade no ensino fundamental público. Tal dispositivo decorria do comando previsto no artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional número 14, de 1996, o qual previa, no parágrafo 1º, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, e no parágrafo 6 estipulava que uma proporção não inferior a 60% dos recursos de cada fundo, referido no parágrafo 1º, será destinada ao pagamento dos professores de ensino fundamental em efetivo exercício no magistério. Como já assinalava o ministro Carlos Aires Brito, no julgamento do agravo regimental no RESP 31772, os recursos do Fundef têm destinação vinculada, artigo 7º da Lei 9.394/96, pois visam atender finalidades expressas na matriz constitucional, artigo 214 da Carta Cidadã. A má administração dos recursos não é irregularidade singelamente sanável, na medida em que pode, em tese, configurar improbidade administrativa nos termos do artigo 10º da Lei 8.429. Por outro lado, recordo que o acordo regional, ainda que tenha apontado a inexistência de dano horário no presente caso, reproduziu o dispositivo da decisão do Tribunal de Contas do Estado, na qual, por remissão ao texto legal, também transcrito no acórdão, restou assentado que a rejeição das contas se deu por grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial. Examinando a hipótese semelhante, o ministro Arnaldo Versiani, nas eleições deste ano, ao apreciar o recurso especial 406/4066 de 19, em decisão publicada em 16 de nove de 2010 e já transitada em julgado, analisou diversas irregularidades que levavam, naquele caso, à rejeição das contas, e sobre o fato semelhante ao aqui tratado, consignou. Entre as várias irregularidades detectadas, algumas, ao meu ver, estão marcadas com falhas graves. A primeira versa sobre a não aplicação dos 60% do Fundef. Tem que as verbas do Fundef têm destinação vinculada, sendo necessária a observância da determinação legal no percentual mínimo para remuneração, por exportante prática de ato diverso do estabelecido em lei, o que, de acordo com o artigo 10 da Lei 8.429, constitui ato de improbidade administrativa. Em sentido semelhante, apesar de se tratar de observância de limite constitucional, previsto no artigo 212, esse tribunal, na sessão de 27 de novembro, julgando o RESP 246, dígito 59, da relatoria da ministra Nancy Endrighi, em que foi mantido em deferimento de pedido de registro de candidatura, por entender que a não aplicação de percentual mínimo constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade. Destaco a ementa, transcrevo a ementa, todos, no caso recente. Por fim, como decidido no precedente acima, e em diversos casos apreciados por esse plenário nas eleições de 2012, para efeito da apuração da inelegibilidade, não se exige o dolo específico, bastando sua configuração a existência de dolo genérico ou eventual, o que entendo caracterizado quando o administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam a sua atuação e, ao fazê-lo, assume o risco e as consequências que são inerentes à sua ação ou omissão. Assim, voto no sentido de conhecer o recurso especial pela violação ao artigo 1º, 1G da Lei Complementar 6490 e lhe dar provimento para reformar o acórdão recorrido e, na forma do artigo 15 da Lei Complementar número 64, negar o registro da candidatura do recorrido e, se já expedido, cancelar o respectivo diploma. É como voto, senhora presidente. Ministra Luciana Lócio. Senhora presidente, eu acompanho o eminente relator. Ressalto apenas que, com base inclusive no precedente da ministra Nancy Endrighi da semana passada, ao qual o advogado inclusive fez menção da tribuna, no sentido de que a educação é um direito indisponível e prioritariamente garantido na esfera municipal, nós tivemos uma posição inflexível em relação ao percentual mínimo, então, aplicado lá, 25%. Sei que é diferente a hipótese aqui no caso. Mas aqui, da mesma forma, não foram aplicados os 60%. Ficou uma parcela
em aberto. Por essa razão, eu também entendo que nós devemos ter seguir a mesma linha de raciocínio já traçada na semana anterior, e, por essa razão, então, estou indeferindo também o registro do candidato. Tanto dando provimento. Exato. Ministro Marco Aurélio. Presidente, penso que o alvo da linha G da lei das inelegibilidades é outro, e não se pode levar às últimas consequências como ato de improbidade para efeito de participação em certame o que se contém na lei de improbidade sobre o descumprimento da lei, ou seja, o descumprimento do arcabouço normativo. Se caminharmos nesse sentido, administradores dos 5.571 municípios, se não me falha a memória, né? 1568. 5.568. 568. 5.568 municípios, né? Estarão praticamente todos inelegíveis, porque será difícil uma situação administrativa em que não tenha havido o descumprimento de uma norma jurídica. O que houve na espécie, fiquei vencido no caso anterior, e penso que a situação é diversa da que levou esta Corte a indeferir registro, considerada a cota a ser aplicada na seara da educação. Aqui não se discute a observância da percentagem constitucional, alusiva a essa mesma aplicação. Os 25% teriam sido aplicados pelo município. O que se tem é um pequeno descompasso quanto à destinação desses 25%. Ao invés de se ter destinado para a melhoria no campo profissional do magistério 60%, se destinou 58,64%. Ante essa pequena diferença, tenho dificuldade enorme e, considerada até mesmo as práticas administrativas verificadas no Brasil, tenho dificuldade enorme de concluir pela existência de ato doloso, intencional, por parte do ex-prefeito e hoje candidato, não sei se eleito, deve estar eleito, né, a voltar à cadeira da chefia do Executivo Municipal. O que eu penso é que a linha G ela é destinada a situações mais graves, em que realmente estejam presentes os requisitos nela previstos. Ter-se irregularidade insanável e ato que possa ser tido não como decorrente de uma negligência, de uma imperícia e, portanto, de culpa. Ato doloso de improbidade administrativa. Por isso, distinguindo as situações, e mesmo se assim não fosse, eu permaneceria em que pese a visão da ilustrada maioria com o convencimento anterior acerca, aí sim, dos 25% assinados constitucionalmente para gastos na área da educação, tendo em conta a peculiaridade do caso, peço vênia ao ministro relator para desprover o recurso. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu peço vênia de divergência para acompanhar o relator. Ministra Nancy Andrighi. Eu só sustentei porque eu sigo uma orientação de não sei se ainda é vivo, de um velho juiz com quem trabalhei no regional, segundo o qual, para acompanhar o relator, não se precisa sustentar, mas para divergir, sim, né?
Perfeitamente. Senhora presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator, mas queria dizer uma palavra por que estou acompanhando, e só para que os ilustres advogados que fizeram questão da tribuna de mencionar a diferença, especialmente o segundo advogado que sustentou. Ora, o Fundef faz parte das políticas públicas educacionais. Se nós não utilizarmos, e aí diz a lei, no mínimo 60%, não adianta disponibilizar os 25% previstos na Constituição. Eles estão entrelaçados, um depende do outro. É uma previsão legal que deve ser cumprida, no meu modo de ver, respeitosamente, na sua integralidade. Esse país precisa e muito da educação. Então, tenho para comigo, eu aplico o mesmo rigor para o Fundef, porque é ele que segura, sem ele nós vamos ter as greves dos professores, e aí não adianta ter os 25% da Constituição. Então, por isso, ministro Marco Aurélio, do meu rigorismo, aqui é o mínimo 60%. Ora, ele aplicou a menos do mínimo estabelecido na lei, ele aplicou 58%. Então, se ele não conhece, se esse prefeito não conhece o mínimo, vai ser muito difícil ele se engajar na verdadeira política pública do ensino. Então, respeitosamente, ministro Marco Aurélio, eu divirjo de Vossa Excelência por essa razão e me atenho ao rigor da lei nesse aspecto. Ministra Laurita Vaz. Acompanho o relator, Excelência. Pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator, também como afirmado no voto do eminente relator, enfatizado pela ministra Nancy Andrighi. Esses são percentuais mínimos fixados para o que é o máximo da Constituição, que é o da educação. Então, nestes casos, realmente, me parece que não há como fazer nenhum tipo de concessão neste sentido. Mas peço vênia ao ministro Marco Aurélio, entendo o diferencial, inclusive, é muito pequeno. De toda sorte, aqui há um corte. Eu acompanho o relator e proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio.